Médio Jesus e as Escrituras Sagradas. No episódio passado, partilhamos o recente desenvolvimento de muitas ferramentas com base na inteligência artificial. E o mesmo invadiu a internet e chamou a atenção de muita gente e está chegando às mãos do público em geral com capacidades assustadoras. No entanto, isso traz desafios. Discutimos o aplicativo Historical Figures, ou figuras históricas, e os potenciais perigos na criação do Jesus de inteligência artificial, que não poderia ser uma realização somente deste aplicativo, mas um potencial da tecnologia de inteligência artificial e outras. Partilhamos alguns dos medos, o que poderia acontecer se essa tecnologia caísse em mãos erradas e a preocupação do emergente Jesus IA, que continuaremos ainda a abordar. A questão da possibilidade de Jesus ser substituído pelo Jesus IA, o que isso significava para o cristianismo e o relacionamento com Deus foi um dos aspectos abordados. Vimos que Jesus era mais do que uma figura histórica e humana, mas também divina, como afirmam as Escrituras, e ele está vivo e promete estar com os seus seguidores sempre em um sentido muito real, como afirmam os apóstolos, e ele quer ter um relacionamento com os seus filhos. Para mais detalhes, ouça o episódio anterior. Hoje, vamos abordar o que o emergente Jesus IA pode eventualmente se tornar. Isso lembra-me de um episódio bíblico em 1 de Samuel, no capítulo 28, onde o rei Saul enfrentou uma batalha contra os filisteus e não tinha certeza de como proceder. Depois de consultar a Deus, ele não recebeu nenhuma resposta dele, através dos meios apropriados, como constatado no versículo 6. Ele então acredita que poderia se conectar com o já morto profeta Samuel, que o ungiu como rei no passado, segundo 1 de Samuel capítulo 9, versículo 27 até o capítulo 10, versículo 1, e que era uma prática proibida. Saul havia agido em direção a esse mesmo objetivo, como vemos no versículo 3 de 1 de Samuel no capítulo 28. Ele perseguiu aqueles que mediavam a comunicação com os mortos, como diz Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Neste texto de Deuteronômio, há uma instrução para expulsar médiums da terra, porque era abominável para Deus. Em sua própria autoridade, Deus determina as maneiras adequadas de se conectar com Ele. E como rei, Saul precisava copiar o livro da lei, aprender com ele e praticá-lo durante o seu reinado. Se o rei quisesse ter Deus acima dele e determinar os assuntos em seu reinado, ele precisava seguir este livro, o livro da lei. E esta instrução está no livro de Deuteronômios, no capítulo 17, versículo 18. Consultar um médium para uma resposta sobre a qual Deus estava em silêncio ou para qualquer outro assunto não foi permitido por Deus, ou não era permitido por Deus, ou não é permitido por Deus. Seja qual for o debate que se esteja disposto a ter, não se trata apenas do delito do rei Saul em seu desespero apenas naquele momento. Esse não foi o único exemplo em que ele fez isso. O texto bíblico o retrata como alguém repetindo o mesmo erro novamente e ainda mais. No passado, ele não esperara pacientemente que o profeta Samuel desempenhasse suas funções. Ele assumiu o papel de Samuel e fez o que não deveria ter feito, isso devido à sua falta de paciência.
Mas o mais importante é porque ele queria algo de Deus e estava disposto a obtê-lo a todo custo. Consequentemente, o seu reino foi removido e dividido mais tarde, conhecido também como o reino de Israel e o de Judá. Esperar, nesses casos, parece claro que seria o antídoto para o problema dele. Ele quebrou seu relacionamento com Deus porque não estava disposto a esperar e quebrar ou não quebrar os limites existentes. Isso não difere muito do mundo em que vivemos hoje, que está ou que funciona da mesma forma acelerada. As coisas que queremos são apenas para agora. Não há espera por um processo que pode levar mais tempo do que estamos dispostos a suportar. O momento em que se agrada de algo é o momento em que se deve tê-lo. A cultura econômica, eu penso, de se ter as coisas instantaneamente, desenvolve um papel, e a nossa cultura atual tem a precondição do coração de Saul, que permite a propensão de agir como Saul. De acordo ao texto bíblico partilhado acima, parece claro que ninguém que acredite em Deus e na Bíblia deva consultar um médium, espiritualista ou necromante em sua busca para satisfação imediata de um prazer ainda não concedido por Deus. Ou talvez não seja nunca concedido. Portanto, o convite é confiar em Deus através do processo que Ele escolheu e aprender paciência ou pacientemente quando esse processo não conceder uma gratificação ou solução imediata para os nossos problemas. Mas ainda assim, uma pergunta permanece. O Jesus se enquadraria na categoria de espiritismo moderno? Esta pergunta será abordada no próximo episódio. Por agora, pratique a paciência e espere em Deus.